Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desta lição é o pastor Antônio Paulo Antunes, e a lição de hoje é a lição de número 12, que traz por título Zacarias vivendo hoje, sem esquecer das promessas para o futuro. Meus amados irmãos, o texto áureo vem dizendo assim: E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 10, versículo 12. A verdade aplicada diz ainda: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidade e aflição. Então, em todo tempo, irmãos, nós como Igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo à nossa volta e ter, principalmente, um olhar voltado àquelas pessoas que estão, muitas vezes, ficando aí esmorecida, desencorajada, muitas vezes achando que não vai conseguir, enfrentando aí as lutas que cotidianamente nos atingem, meus queridos? Então, o conselho aqui da verdade aplicada é que nós, como cristãos do Senhor, devemos ser instrumentos de Deus para consolar e encorajar os outros irmãos em tempo de perplexidade e de aflições. A luta vem, mas do jeito que a luta vem, ela também passa, Já há muitos anos, quando ainda criança, a gente ouvia um corinho na congregação que dizia: mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Eu acredito que muitos irmãos lembram desse corinho que se cantava nas igrejas antigamente. Muito bem, meus queridos, nós temos aqui os 3 objetivos desta lição, que o primeiro deles é apresentar o cenário do profeta Zacarias. Segundo, falar de forma panorâmica sobre as visões de Zacarias. E, em terceiro lugar, extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. O texto de referência está registrado em Zacarias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Através do profeta Isaías ou do profeta Zacarias, nós vemos aqui um chamado de Deus ao povo para que se voltasse para Deus. E Deus faz menção, através do profeta, dos profetas anteriores que tinham trazido as suas mensagens para aquele povo, mas eles não deram ouvido, eles não deram crédito à mensagem. E por conta disso, veio o castigo de Deus sobre aquela nação. Portanto, mais uma vez agora, Deus estava chamando a atenção do povo para que prestasse atenção, para que se voltasse com um coração sincero, com integridade, para que Deus continuasse abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração é para que sempre possamos ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar os outros. A introdução vem dizendo que Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento. Então,
essa mensagem ela se torna uma palavra de esperança quando existe sinceridade e um arrependimento, né, sincero diante de Deus. Porque Deus, irmãos, ele sonda o coração. Nós já temos dito aqui, né, em outras oportunidades, que Deus ele sonda o coração. Ele não vai muito pelo o formar do rosto, um rosto contrito, triste, choroso. Não. Ele vai olhar para a essência que está na tua alma e no teu coração. Ali o Senhor vai ver qual é o grau de comprometimento, de sinceridade, né, e de atitude que você está tomando para que aquilo que aconteceu seja mudado. Então, é importante que, como diz aqui na introdução, né, que nós possamos sempre ter uma palavra animadora, né, para que as pessoas possam se arrepender verdadeiramente e que, por intermédio de uma palavra de esperança, eles possam ser alcançados mediante um sincero arrependimento. Então, sem arrependimento, não pode e nem vai acontecer nada. Então, nós vemos aqui no primeiro tópico o cenário do profeta Zacarias. Diz aqui o comentarista que Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os mostrou ou os motivou, mas também lhes deu uma visão de propósito de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Então nós vemos que foram 70 anos de cativeiro. E 70 anos, irmãos, é muita coisa, né? Muita gente que saiu de Judá naquela ocasião, muitos morreram no percurso, né? Quando a gente lê a história, a gente vai ver que muitos perderam suas vidas no percurso. Foi uma longa caminhada. E depois disso, muitos, com o passar dos anos, foram morrendo, outros foram nascendo. Então, praticamente, aquele povo que saiu, né, de Judá, através de Nabucodonosor, muitos deles não voltaram para Jerusalém, primeiro porque morreram ali. Então, e outros que nasceram nesse período de 70 anos, casaram, formaram família, edificaram as suas casas ali. Por isso o profeta nos dá conta aqui de que muita gente preferiu ficar na Babilônia por já ter ali, né, construído a sua vida e estar vivendo, né, dentro de uma comodidade tranquila, né, vivendo tranquilamente. Então, deixar tudo para trás para recomeçar de novo, para muitos seria complicado, seria difícil. Mas os que voltaram, eles foram, né, motivados pelas profecias do profeta Ageu, do profeta Zacarias, para que reconstruísse a cidade. Não foi também uma tarefa muito fácil, né? Teve a reconstrução dos muros, o conserto das portas, que tinha sido queimada a fogo, o templo que tinha sido destruído, as casas que estavam destruídas. Então, foi um trabalho exaustivo para todos eles, né? E nós vimos em lições anteriores que a motivação maior dos profetas era com a reconstrução do templo, porque quando eles começaram a reconstruir, já não tinha mais aquela beleza, já não tinha mais todo aquele glamour, né? Então muitos se desanimaram, e até porque também, em lições anteriores, nós vimos que eles foram prejudicados muito na obra da reconstrução do templo, por conta, né, da intervenção dos samaritanos e de outras pessoas que moravam ali na região, que impediram de todas as formas. Houve muita luta e eles acabaram desanimando, mas a ordem de Deus vem para que eles parassem com o que estavam fazendo, porque até então eles estavam reconstruindo as suas casas, né, e esquecendo do principal, que era a casa de Deus. Então eles retomam e o templo finalmente é reconstruído. No ponto de número 1, nós vemos aqui agora um pouco sobre o profeta.
e diz que o nome do profeta significa Deus lembra ou Deus recordou-se, e Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538, sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô, conforme Zacarias, capítulo 1, verso de 1 a 7. Como chefe daquela família, clã sacerdotal, conforme registra Neemias, capítulo 12, verso de 10 a 16, alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o avô, conforme registra Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Então, nós vemos aqui que o nome Zacarias significa Yahvé se lembra, e estas palavras poderosas trazem consigo uma mensagem de esperança. O Deus de Israel terá misericórdia e há de lembrar-se sempre de seu povo. O profeta é identificado como filho de Baraquias, filho de Ido. Ido estava entre os cabeças das famílias sacerdotais que voltaram da Babilônia para Judá. Zacarias, portanto, fazia parte da tribo de Levi, tendo servido provavelmente, além de profeta, como sacerdote. Ele começou seu ministério profético somente depois que seu contemporâneo Ageu concluiu os primeiros escritos. Então, nós vemos aqui um pouco da biografia de Zacarias, aonde mostra aí, a sua linhagem, a sua descendência. Ele era da linhagem de sacerdotal, era levita e, portanto, tinha um ministério aprovado por Deus para fazer a obra que Deus determinou fazer. Um outro ponto aqui vem nos chamar a atenção sobre a mensagem do profeta. Diz aqui que a profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo e os capítulos restantes, de 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado nessas visões, nessas profecias. E aí, nós vemos aqui, por exemplo, e as mensagens contidas nos capítulos, de 1 a 8, abrangem as datas de 520 a 518 a.C. As mensagens que se estendem do capítulo 9 a 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C. Devem ter sido escritas nos últimos anos de Zacarias. Desconhecemos a duração do ministério de Zacarias, mas seu livro contém 3 anotações de tempo, conforme Zacarias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, verso 7, capítulo 7, verso 1. Tanto o ministério de Zacarias quanto de Ageu foi o de estimular o restante que voltou para reconstruir o templo e nutrir a esperança de vitória sobre todo e qualquer inimigo. Então, eles tinham essa função de encorajar o povo. O povo ficou desanimado. Quando eles chegaram em Jerusalém e viram a situação do templo, aquele montão de pedras, de entulho, e eles começaram a tirar aqueles entulhos, começaram a descobrir as bases do templo e reconstruir, começar a reconstrução. O desânimo se abateu sobre o povo, como já disse a princípio, até porque os samaritanos vieram para interferir naquele processo, naquele trabalho. E isso levou aqueles irmãos, aos judeus, a desanimar e a largar o trabalho para lá. Por último, eles foram convocados, construíram o altar e passaram a fazer o sacrifício.
Mas o Senhor não estava contente porque ele queria a casa construída. Depois o profeta vem novamente, trazendo a mensagem, encorajando, chamando o povo ao arrependimento, né? Que eles abandonassem os seus afazeres provisoriamente para se focarem na reconstrução do templo. E eles fazem isso. Depois de muitos anos, eles conseguem reconstruir o templo. Mas o templo, como já disse, não tinha aquela beleza anterior. Já não tinha prata, o ouro, toda aquela mobília, tudo aquilo que tinha sido o glamour de Jerusalém, do povo de Israel. Então Deus levanta o profeta de novo e diz: vocês precisam reconstruir o templo, porque a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Eles achavam que Deus estava feliz em habitar num ambiente onde tinha muita riqueza, muito luxo. Mas aqui o profeta, ele profetiza algo que não só apontava para o presente, mas apontava para um futuro que ainda estava distante. Ele vem dizer que a glória da segunda casa, aquela casa que estava sendo reconstruída, seria maior do que a primeira, porque no futuro Deus não habitaria numa casa construída por mão humana, mas ele habitaria numa casa que ele próprio construiu, e isso falando de mim e de você. Hoje o Senhor habita em nós, e o apóstolo Paulo, ele menciona isso algumas vezes nas suas cartas, quando diz que nós somos edifício de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, automaticamente, a glória da segunda casa é muito maior do que a glória daquela casa onde tinha muitos ornamentos de ouro, de pedras preciosas, de prata, de bronze, de cobre, de ferro e tantas outras coisas. Porque hoje o Senhor habita num templo que ele próprio construiu, que sou eu e você. Bendito seja o nome do Senhor. Num outro ponto aqui, nós vamos ver sobre a convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico, conforme está registrado em Zacarias capítulo 1, verso de 1 a 6. A palavra do profeta é um lembrete de que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Isso é grave e é triste ao mesmo tempo, né? Porque desde a saída do Egito, irmãos, Deus sempre almejou habitar no meio do seu povo. E foi exatamente por isso que Deus fez uma promessa a Abraão, e foi por isso, por amor a Abraão e a sua promessa, que Deus tira o povo de Israel do Egito e leva eles para o deserto ali. Era uma escola onde Deus iria trabalhar no caráter, na mentalidade e em tudo mais para que aquele povo tivesse o único Deus vivo como Deus verdadeiro. E agora nós vemos que, passados séculos, esse povo ainda continuava carregando muito do Egito nas suas mentes e corações. E sempre que as coisas estavam bem, eles saíam da presença de Deus e enveredavam por caminhos tortuosos, conforme vemos nas lições anteriores e na própria palavra de Deus, mandando seus profetas, madrugando e alertando o povo para que se voltasse para ele, abandonasse a idolatria, abandonasse o pecado, abandonasse a desonestidade, a corrupção e tantas outras coisas. Mas o povo sempre tendo essa tendência de praticar o mal. E agora, depois que eles retornam do exílio, Zacarias vem mostrar para eles que as razões pelas quais eles foram levados ao cativeiro foi por desobedecer a palavra de Deus, por não priorizar aquilo que Deus tinha colocado
como prioridade na vida de cada um daquele povo. E então, meus amados irmãos, eles precisavam despertar desse sono, se voltar para Deus, colocar em primeiro lugar aquilo que Deus estava exigindo, como está escrito. Nós, como cristãos, assim como eles no passado, nós precisamos priorizar a obra de Deus. E está escrito dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós priorizamos, o reino de Deus, a obra de Deus e a sua justiça, as demais coisas, irmão, envolve tudo aquilo que nós temos necessidade cotidianamente. Deus vai prover. E era exatamente isso que o profeta Zacarias estava passando para aquele povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em linguagem enfática, o profeta declara o aborrecimento divino com o país de seus patrícios. Foi mais que a negligência deles em construir o templo que aborreceu. Foi a sua visão espiritual de modo geral. Voltado do exílio, não bastava para agradar ao Senhor. Eles precisavam fazê-lo de coração. O mau exemplo é tão infeccioso que Zacarias precisou advertir seus correligionários a não imitarem o modo de vida de seus predecessores. Esses tinham fracassado em atender às mensagens autênticas dos profetas de Deus e, consequentemente, tinham feito uma colheita de miséria e sofrimento no cativeiro babilônico. Então, o profeta Zacarias, ele se coloca agora entre Deus e o povo para trazer uma advertência da parte de Deus. Todas as mazelas que o povo sofreu até culminar com o levante, de todo aquele povo para a escravidão no Egito, para a escravidão na Babilônia, se deu por conta da desobediência, como já mencionamos aqui. Então era importante, como é importante para nós nos dias de hoje, nunca querer voltar atrás, nunca querer voltar para o Egito, louvado seja o nome do Senhor, porque o Egito é lugar de sofrimento, é lugar de morte, mas aqui aonde estamos, aonde o Senhor tem nos colocado, priorizando o reino de Deus, priorizando a obra de Deus e praticando a justiça, nós seremos mais do que abençoados. Louvado seja o nome do Senhor, porque é exatamente isso que o Senhor espera de cada um de nós. Um coração contrito, um coração sincero e um compromisso autêntico com Ele e com a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós vamos aqui ver as palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagens de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo. Palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. Então, o primeiro ponto, ele vem falando sobre o jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os jejuns no 5º e no 7º mês, conforme Zacarias capítulo 7, verso 3, e a 5 lembravam, respectivamente, a destruição do templo, em 2 Reis capítulo 25, do verso 8 a 9, e o assassinato de Gedalias, 2 Reis capítulo 25, verso 25. Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas, não haviam sido ordenados por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão, conforme Zacarias capítulo 7, verso 6. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência. A sua palavra, por isso praticavam o jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Então veja, irmãos, jejuns ou banquetes não são do interesse de Deus, a menos que causem um efeito positivo na vida diária. Os profetas anteriores ao exílio anunciaram a palavra a qual o povo devia ter ouvido. Pregaram que Deus é indiferente a rituais
E o que o Senhor exige é uma vida moral que se manifesta em amor, fraternidade e justiça social. Era a esse antigo ensinamento que o povo tinha de atentar e obedecer. A mensagem fora proferida em tempos de propriedade nacional, de prosperidade nacional. Ao não levar em conta, o não levar em conta, a prosperidade acabou. Só após voltarem a esse ensinamento é que a prosperidade retornaria. Então, nós precisamos ter cuidado com isso que esses irmãos praticavam no passado, porque Deus, ele antes de mais nada, irmão, ele quer um coração quebrantado, sincero. Ele quer humildade. E está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não adianta nada eu jejuar um dia, 2, 3, ou uma semana, um mês, se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento, se não tiver uma causa justificada, ou justificável para isso. Então, como diz aqui, Deus não está preocupado com o jejum e muito menos com o banquete. O que o Senhor quer é arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento daquilo que você está fazendo errado e é um retorno à prática certa. Arrepender-se é voltar. Arrepender é deixar de fazer o que está fazendo para fazer da maneira certa. Então, quando você se arrepende, reconhecendo o seu estado, o seu erro, como no caso do povo ali, eles precisavam se arrepender e largar tudo aquilo que eles estavam fazendo contrário à vontade de Deus e fazer agora e cumprir agora com a vontade de Deus, automaticamente, qualquer outra coisa que eles fizessem dentro desse contexto, Deus receberia, eles poderiam jejuar, consagrar, porque eles estariam dentro agora da vontade de Deus. Mas fazer essas coisas, quando você transige com o pecado, com a desobediência, isso não tem nenhum valor. Você vai passar fome, vai passar sede. E Deus não vai estar preocupado porque, como já disse no início da aula, Deus não está olhando a aparência, Deus olha o coração, ele vê o que está envolvido ali naquele ato que você está praticando. Então, tudo isso aconteceu e o profeta chama a atenção que Deus, ele não está preocupado se você está comendo muito ou pouco ou deixou de comer. Deus está preocupado em que você se volte para ele, com um coração sincero e quebrantado, para que você possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto, nós vemos aqui a causa do cativeiro. Então Deus diz, por meio de Zacarias, que a terra de Israel ficou arrasada, conforme está registrado no capítulo 7, do verso 8 a 14, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido do qual descenderia o Messias, mas se tornaram desprezados, insignificantes e estavam em sua pátria por permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional, no entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. O que é que Deus diz? O Senhor nosso Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer. Está escrito que tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Então, tudo o que aconteceu com o povo de Israel, fruto da semente que eles plantaram. E eles foram advertidos, eles foram avisados, Deus enviou os profetas para alertá-los, mas eles não deram ouvido à voz dos profetas. Continuaram no seu erro, obstinadamente praticando aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E tudo isso culminou no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Agora eles retornam para a sua terra, mas eles voltam por permissão do rei. Eles agora estavam feridos no seu orgulho, estavam machucados e precisavam retomar a vida, mas dentro daquilo que o profeta estava mostrando. Eles não poderiam continuar praticando as mesmas coisas que os seus antepassados. Eles precisavam mudar de atitude. O caminho era entrar pela obediência. O caminho era a obediência,
para que eles pudessem ser abençoados, para que Deus pudesse cumprir aquilo que tinha feito, né? Que tinha prometido a Abraão lá no passado, de eles serem o povo especial e zeloso de boas obras que pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro objetivo de Zacarias era alertar aos seus contemporâneos no sentido de não seguirem o exemplo de seus antepassados e, pela sua desobediência, foram parar no cativeiro. O fato de não quererem escutar a voz do Senhor e de fazerem seus corações duros como diamantes só acarretou para eles a ira de Deus, o descaso por suas orações, e foram espalhados por todas as nações. Todos nós temos tendência a desobedecer os mandamentos de Deus. Muitas vezes damos razão a esta desobediência. Será bom não esquecermos que nosso Deus, conquanto misericordioso, é justiça também para com todos, conforme Apocalipse capítulo 16 e verso 7. Tudo que o homem plantar, isso vai colher. E precisamos estar atentos que Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. E Deus tratou com justiça o povo de Israel. E tem tratado até o dia de hoje. Porque todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor e começamos, transigir com o pecado, interagir com o mundo de uma maneira não legal, mas de uma maneira pecaminosa, Deus com certeza vai tratar conosco com a sua justiça. Bendito seja o nome do Senhor. No ponto de número 3, nós vemos aqui Zacarias para hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. Eu acredito, irmãos, e como humanos que somos, muitas vezes nós desanimamos diante de determinadas situações. Perceba que aquele povo estava no cativeiro, mas eles estavam morando na Babilônia, eles ali tinham reconstruir as suas vidas, muitos casaram, tinham seus empregos, se ganhava bem ou se ganhava pouco, eles estavam sobrevivendo. Então eles recebem agora a autorização de Ciro, depois de Dário, para retornarem para a sua terra, para reconstruir a cidade. E quando chega ali, eles encontram um montão de entulho. Então a gente sabe, irmãos, que não é fácil, não é brinquedo não. É construir uma cidade do zero. Veja que há uma diferença entre construir e reconstruir. Quando você constrói, você planeja, então você faz as coisas, começa do zero ali, você cava a fundação e etc, etc. Agora, você encontra uma cidade destruída, paredes pela metade, por menos da metade. Então, você tinha que, antes de mais nada, tirar todo aquele entulho, limpar, como foi feito na casa do Senhor. Tirar todo o entulho, limpar ali os alicerces, ver o que podia ser aproveitado, o que não podia, e recomeçar a reconstrução. Então, uma reconstrução, ela é pior do que uma construção. Ela dá muito mais trabalho do que uma construção. Era para ser o contrário, mas não é. É mais fácil você construir do que reconstruir, reformar. Então, é lógico que o desânimo se abateu sobre aquele povo. Muita gente, quando olhou para aquilo, já como muitos nos dias atuais, diz, não, isso aí não tem jeito, não. Talvez fosse mais fácil, como nos dias atuais, arranjar uma retroescavadeira, uma máquina, e enfiar na terra e sair levando tudo aquilo lá, arrancar tudo alicerce, planear o terreno de novo e começar uma nova fundação. É o que geralmente se faz. Às vezes, alguma empresa compra um imóvel velho aí, usado, derruba, implode ele, derruba, depois entra com a máquina, limpa tudo, tira tudo, deixa só o terreno e começa uma construção nova, da forma que a pessoa está planejando ali. Então, é lógico que o desânimo se abateu sobre essas pessoas, mas eles precisavam agora pagar esse preço também. Isso fazia parte da justiça de Deus. A cidade foi destruída por conta da desobediência. O templo foi destruído e atacado por conta da desobediência. Então, eles precisavam agora pagar o preço. Eles deveriam reconstruir tudo de novo. E não podiam desanimar. E não podiam fazer vista grossa. Não podiam se afastar daquela tarefa que era imposta a eles.
Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos aqui que olhar para o futuro com esperança é necessário, porque o chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias, conforme Zacarias 1:6. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incertezas trouxe novas profecias. Constantemente, o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos que o profeta Zacarias fez declarações importantes quando pinta o quadro das lutas e triunfos futuros de Israel, as quais vaticinaram em discurso específico e inequívoco não só as grandes doutrinas da morte expiatória do Messias vindouro pelo pecado humano, como sua deidade, seu reino universal e etc. Também mencionou incidentes detalhados de sua vida. 4 destes incidentes são diretamente citados no Novo Testamento, como está relacionado abaixo. Primeiro, a entrada triunfal em Jerusalém, conforme Zacarias 9, verso 9, citado em Mateus 21:5, João 12:15. B, traição por 30 moedas de prata, Zacarias 11:12, citado em Mateus 27, verso 9 a 10. E C, sua deidade, Zacarias 12:8. D, suas mãos traspassadas, Zacarias 12:10, citado em João capítulo 19, verso 37. Então, a profecia de Zacarias, para que a gente possa trocar isso em miúdo, ele apontava para a restauração do templo, e quando citamos aqui que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, aqui Zacarias estava apontando para um futuro, quando Jesus ele viria, se tornaria homem e cumpriria a sua missão aqui na terra de resgatar, toda a humanidade, derramar o seu sangue para que nós fôssemos purificados por intermédio dele, todos os nossos pecados fossem apagados. Então ele menciona aqui sobre a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele vai falar aqui sobre a sua deidade. Ele vai falar sobre as suas mãos e pés traspassados pelos cravos, o seu lado sendo traspassado por uma lança, Então fala de todo esse sacrifício, mas o resultado final de tudo isso é que aquele templo construído, por mãos humanas, como uma certa feita, os discípulos se aproximaram de Jesus para mostrar a beleza do templo, e Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito derrubou tudo aquilo, destruiu tudo, ficou aquele montão de pedra, e até hoje o templo não conseguiu ser mais levantado. Existe hoje lá uma mesquita, há uma promessa ainda de se levantar um novo templo, o templo de Salomão. Provavelmente no futuro isso venha a acontecer. Mas o resultado é que a partir daquela vinda de Jesus e o sacrifício que Jesus realiza ali no Calvário, o Senhor deixa de habitar num templo construído por mãos para agora habitar num templo construído por Ele, por Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, irmão, a glória dessa segunda casa é muito maior do que a glória daquela primeira, que tinha tudo de valor, de tesouro e etc, etc. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil. A vida do povo precisava ser reconstruída com Deus, e em Deus estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso o profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. É preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém, como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso Zacarias convoca a pureza
e os anima, mostrando-lhe que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústias, perplexidade e aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o profeta Zacarias, ele mostra nas suas profecias, né? Que assim como o templo de Jerusalém estava, né, soterrado debaixo de um monte de entulho e precisava limpar, tirar todo aquele entulho para que pudesse começar uma reconstrução autêntica ali. Da mesma forma, o profeta aponta para nós nos dias atuais, que nós precisamos tirar todo o entulho dos nossos corações, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas incoerências, do egoísmo e de tanta coisa ruim que prejudica a comunhão de Deus conosco e nos voltarmos integralmente para o Senhor, dando prioridade à sua palavra, dando prioridade a tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós para fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, as demais coisas, o Senhor proverá para a glória do seu nome. E chegando aqui à conclusão, há uma mensagem maravilhosa no livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que o buscam com sinceridade de coração, arrependidos de seus pecados. Então esse é o ponto-chave para a nossa vida. Deus tem amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longânimo, mas Deus é justiça. E Ele está pronto para atender a todos quanto busque com um coração sincero, um coração quebrantado. Ok, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus vos guarde. Esta é a lição de número 12 que nós temos apresentado nesta ocasião. Espero que Deus fale profundamente em cada coração por meio do Espírito Santo e que possamos a cada dia mais aprender do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.